De volta, hein? De volta ao YouTube da Jovem Pan, de volta à Rádio Jovem Pan. Mauro César Pereira. Segundo informação da ESPN, Tite está decidido a voltar a trabalhar a partir de janeiro de 2026. Nos últimos meses, o treinador que passou pela seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo, chegou a abrir conversas com a seleção da Venezuela e também com o Besiktas da Turquia. Mais recentemente, pessoas próximas, ao Tite admitiram à ESPN que há uma grande vontade de recuperar o prestígio, algo que ficou um pouco arranhado com a passagem pelo Flamengo entre 2023 e 2024. Eu considero também a perda do prestígio seleção brasileira, porque eu acho que o Tite fez 2 Copas do Mundo bem abaixo do esperado, na minha opinião. Agora, Mauro, eu mesmo, que sou um crítico do Tite, não acho um grande treinador, acho muito legal essa notícia. Eu torço pelo cara como pessoa, porque deve ser difícil. O cara viver do futebol por anos e, de repente, por estar já mais velho, até por problemas de saúde, de ter muita pressão e já ter mais idade, e agora é um Tite querendo voltar, Mauro, para o futebol. E é um grande nome voltando numa safra fraca de treinadores brasileiros, Mauro? Boa sorte para ele. Vai ter que ver onde que ele vai trabalhar, com que elenco ele vai trabalhar, onde, para ver se ele consegue fazer um bom trabalho. Os trabalhos dele ficaram aquém, acho que o trabalho do Flamengo foi razoável, na seleção também foi razoável, e razoável para o Flamengo, para a seleção brasileira não é o bastante, tem que ser ótimo, Então, deixou realmente a desejar. Nas 2 Copas do Mundo ele não correspondeu, e no Flamengo também ficou aquém. Acho que ele vai ter que se reinventar de novo, porque algumas ideias do Tite sobre futebol se mostraram um pouco, talvez, defasadas. Não foi tão competitivo como poderia, Teve momentos, mas bons e muito ruins, E foram extremos. Então, por isso que eu considero que é razoável, Uma campanha razoável, com altos e baixos, E isso não é o bastante, E se ele quiser voltar em alto nível, ele tem que ser ótimo, Tem que escolher o time certo, o elenco certo. É um cara sério, um cara que trabalha com seriedade e tal. Acho que ele deveria, já falei isso outras vezes, melhorar a comunicação, deixar um pouco de lado o Tite, se expressar melhor. Eu entendo que o Tite deveria contratar alguém para cuidar da imagem dele, repaginar tudo, maneira de vestir, cortar o cabelo, falar, voltar realmente diferente. Uma comunicação melhor, mais informal, tentar falar com o torcedor de uma maneira que ele seja mais facilmente compreendido, sem aqueles termos que poucos entendem, apenas aquela bolha do Tite consegue traduzir. Talvez cercar de auxiliares que pensem futebol de forma diferente dele, porque eu acho que toda aquela turma ali, muito parecida na forma de pensar futebol, alguém que tenha uma visão diferente. Vamos tentar aquilo, aquele cara podia fazer a tal função, por que a gente não faz diferente aqui? Pode ser bom, Ele vai ter a palavra final, ele é o cabeça da equipe, ele é o técnico, Mas uma comissão técnica com mais diversidade pode ser legal para ele também. Então, assim, eu torço que dê certo, eu gosto do Tite, acho um cara sério e uma pessoa correta, que ele consiga fazer um bom trabalho quando voltar, mas tem que fazer uma escolha bem adequada, para poder retornar num bom momento. Agora, ele não tem mais a competitividade de mercado que ele tinha antes, Quando ele, mesmo saindo chamuscado, assim, da seleção, ele ainda carregava a imagem do melhor técnico do Brasil quando ele assume a seleção brasileira em 2016. Só que muitas transformações aconteceram quando ele volta. O que me parece que as ideias dele, a forma dele trabalhar, de pensar, de montar a equipe, ficaram um pouco defasadas diante das transformações que o futebol brasileiro viveu após o furacão Jorge Jesus. Tudo começa com Jorge Jesus. Aí vem vários estrangeiros, uns dão certo, outros não, surgem novos técnicos brasileiros. Você vê, em 16, aliás, o Ceni não era técnico. O Ceni não era técnico, estreia 17 do São Paulo, ele foi campeão brasileiro, campeão da segunda divisão, agora ganhou a Copa do Nordeste. O Ceni não era técnico, hoje ele treina no Bahia, que tem um elenco importante. O Felipe Luiz, em 2018, jogava na Europa. Ele hoje é o técnico campeão da Copa do Brasil, brigando por títulos importantes. Você vê que surgiram novos treinadores, alguns num escalão importante, vieram outros de fora, caso do Abel Ferreira, o Arthur Jorge, que bateu e voltou e foi campeão, o Jorge Jesus, que eu já citei anteriormente, que é o cara que acho que muda completamente a perspectiva de todos em relação à visão do futebol aqui praticado. Então, assim, ele precisa voltar diferente. E acho que essa volta poderia ser uma volta, um Tite bem diferente mesmo, no sentido de também se comunicar melhor, enfim.
tentar ser uma pessoa um pouco mais sintonizada, profissional mais sintonizado com o momento do futebol. Ele já conseguiu se reinventar antes, eu acho que ele é capaz, desde que ele queira. Agora, a volta ao futebol, para um cara que eu imagino, pelos clubes que dirigiu, experiências que teve, deve estar muito bem resolvido financeiramente, tem que estar muito afim, porque, sinceramente, eu não voltaria, não. Eu sou um pouco mais novo que o Tite. Se eu tivesse visto o que viveu, meu irmão, eu ia morar... Que nem você faz. Você pode fazer isso, eu não posso. Aí tá na Capadócia. Eu ficar viajando pelo mundo, que nem o pilhado. Viajar pelo mundo, ia ver um monte de jogo. Eu adoro futebol. Ia ver vários jogos sensacionais. O dinheiro que tem, um pouquinho. Ia pra praia. Se eu fosse ele, eu também não voltaria, mas nem a pau, mas nem louco. Isso que eu tava pensando aqui quando você fez essa pergunta. Você tava fazendo essa pergunta para o por aí. O Tite, para voltar no Botafogo, o John Texton, não é o perfil dele de conviver com caras assim, é um Atlético Mineiro, se o São Paulo não ficar, que é uma SAF, que não sei o quê. Eu pensei assim, é melhor curtir o dinheiro, já tem dinheiro para caramba. O Renato saiu agora do Fluminense. Cara, o Renato tem uma situação financeira muito boa, eu acredito. Cara, fica lá na praia, lá jogando futebol, tomando o chopinho dele. Se eu fosse o Renato também, eu não saía mais da praia também. Tá louco. Cara, isso aqui é uma loucura. Quer apostar? O Renato só volta... Os caras já fizeram tanta coisa. Já ganhou Libertadores, já ganhou Copa do Brasil. Isso aqui é coisa de maluco. O pessoal maluco aceita trabalhar aqui. Eu vou te falar, o Renato... Os caras... O Renato só volta se for pro Grêmio ou pra algum time no Rio. Quer apostar? Fluminense. São nada, nenhum time aí. Nenhum time aí. O Flamengo não trabalha. Eu só iria no lugar que desse pra ir a pé da minha casa pra lá. Porque tem um pouco... Nesses caras tem um pouco desse vício, né? Eu acho que é o vício dessa sensação de verdade. Eu acho que tem. Eu acho que os caras têm mas o tratamento, curto dinheiro que ganhou, sei lá. É uma coisa que eu acho. Eu daria um tempo. O Tite não vai ficar pegando um trabalho atrás do outro mais. Ele vai pegar um, se não rolar, ele talvez nem pegue mais. Ele não vai ficar pegando. Sai de um mês depois tá no outro. Isso ele não vai mais fazer, não. Eu também acho que não.